Você sabe qual é a diferença entre front-end, back-end e full stack? Não? Confere no vídeo. Nesse vídeo vamos explicar a diferença entre front-end, back-end e full stack. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever no canal e também clicar no joinha. E também habilita aqui o sininho para você receber ali novidades quando nós lançarmos novos vídeos. Essa é uma pergunta recorrente. Qual a diferença entre full stack, front-end e back-end? Qual desses caminhos eu devo escolher para me aprofundar no desenvolvimento web? Bom, primeiro precisamos entender a diferença entre front-end, back-end e full stack. Front-end e back-end nós conseguimos imaginar principalmente ao pensar numa aplicação web. Quando você entra, por exemplo, no site da HCode, você vê lá o menu, você vê as imagens, você vê todo o título, toda a parte que o usuário interage, tudo isso é a parte front-end. É a parte onde nós interagimos com a aplicação, o usuário interage. Front-end envolve pelo menos duas áreas. Uma delas é a parte de criação. É quem está preocupado com que a aplicação funcione tanto em dispositivos móveis, nos smartphones, também em telas maiores, nos desktop, notebook, telas acima de 20 polegadas, 27 polegadas. Então ele vai pensar na mesma aplicação funcionando muito bem em qualquer tela. Isso é o front-end na parte de criação. Mas também tem o front-end que é desenvolvedor. E nesse caso ele é mais um programador JavaScript, ele é focado em JavaScript, embora precise conhecer HTML5 e CSS3. Nessas duas áreas, front-end e criação, onde ele cuida só do layout, ele vai se especializar em HTML5, CSS3, responsivo, a parte de propriedades, tudo que tem no CSS3 e vai conhecer JavaScript do básico até o intermediário. Isso front-end criação. Já o front-end developer, ele vai se especializar em JavaScript. Embora ele tenha que conhecer HTML5 profundamente e CSS3, é no JavaScript que o front-end developer se especializa. Então ele vai conhecer todas as APIs do JavaScript, a linguagem profundamente, ele vai dar vida, tudo o que precisa acontecer numa aplicação e que depende de programação, o front-end developer, é ele que vai se especializar. Então você começa a pensar assim, o que você mais gosta de fazer? É a parte de layout, você gosta de dar vida a um layout, fazer com que ele funcione perfeitamente bem em qualquer dispositivo, fonte, tipografia, cores, tornar um site profissional, uma aplicação, usabilidade, a experiência do usuário em termos de interface, tudo isso é a criação. Você quer desafios? Você quer que a aplicação funcione com inúmeros recursos, chat em tempo real? Por exemplo, o Spotify, quando você abre ele no seu computador, no seu celular e mais um dispositivo, você consegue interagir todos eles, trabalhar em tempo real. Firebase, Socket, tudo isso é o nosso front-end developer. É o cara que programa em JavaScript. Isso nós estamos falando na parte frontal da aplicação. Agora, e o back-end developer? O back-end developer ele trabalha numa camada onde o usuário normalmente não vai estar atuando. No caso do back-end, ele vai trabalhar numa linguagem de programação que funciona no lado do servidor. Por exemplo, C# ou mesmo Java, Python, PHP são linguagens de programação muito utilizados em sistemas e também na web que funcionam numa área onde o usuário não vai ter controle. Por exemplo, você digita assim lá no Google, né? Qual é a receita para uma torta de frango? Um exemplo, tá chegando a hora do almoço, vai dando aquela fome, né? Aí você digitou essa busca, foi numa linguagem de programação lá no servidor, que vai até um banco de dados e faz a consulta do que você precisa e traz de volta essa resposta. Então quem fez isso foi o back-end. O back-end ele trabalha no lado do servidor e consulta normalmente bancos de dados. O JavaScript também pode ser usado no back-end com a plataforma Node.js, que é um ambiente de execução JavaScript no lado do servidor. O que acontece? Os caras pegaram o V8, que é um motor de interpretação que tem dentro do Chrome, e tiraram ele de dentro do Chrome e com ele é possível você reproduzir JavaScript no servidor, com o Node. Isso é fantástico. Bom, no caso do back-end, existe inúmeras possibilidades para você trabalhar. Seja sistemas, seja na parte de web mesmo, seja software também, mas é uma área que exige um profundo conhecimento também. Você precisa escolher se você quer se especializar no front-end ou no back-end.
Aí que entra o nosso camarada Full Stack. Um Full Stack Developer é um desenvolvedor que ele domina tanto o front-end quanto o back-end. E não é só um front-end que aprendeu a programar no back-end ou o contrário, mas é alguém que trabalha nos dois setores. Uma pergunta que surge, e é uma polêmica até na nossa área de desenvolvimento web, é se o Full Stack ele tem que ser especialista nas duas áreas. E lembre-se que o tempo passa e as tecnologias evoluem em ambos os lados. Então será que ele tem que se especializar em front-end e back-end e continuar se especializando sempre? Por exemplo, o PHP agora está na versão 7.3 e aí nós temos CSS agora com seletores nível 4. Então, será que ele precisa continuar acompanhando tudo o que está acontecendo? Quais são as ferramentas que estão saindo para a otimização do trabalho no front-end, por exemplo? As ferramentas que nós chamamos de DevTools. Será que ele precisa estar sempre acompanhando todas dos dois lados, do front-end, no back-end, como que funciona? Então, um Full Stack, nós podemos dividir ele em pelo menos dois tipos de Full Stack. Um primeiro é um Full Stack que conhece profundamente uma das áreas. Então ele domina back-end, conhece, não digo razoável, mas ele conhece bem o front-end, mas o forte dele é back-end. Mesma coisa pode ser o contrário, alguém que é especialista no front e conhece de forma razoavelmente bem o back-end. Então se precisar parar alguma coisa para ele resolver um problema do outro lado, ele consegue fazer isso. E existe o segundo tipo de Full Stack, e esse é o mais interessante, que é o camarada que domina as duas áreas muito bem. Aí ele não tem vida social, ele não joga basquete, ele não assiste Netflix, ele não foi nem inclusive assistir o Vingadores Guerra Infinita. Então esse desenvolvedor Full Stack é um desenvolvedor extremamente desejado pelo mercado. Onde que ele vai trabalhar? Normalmente hoje em startups e também empresas de médio e grande porte. Mas normalmente quando a empresa é muito grande, ele vai trabalhar em uma das duas fronts. Ou ele vai trabalhar no back, ou ele vai trabalhar no front-end e precisa conversar muito bem com os outros times. Se você decide trabalhar como Full Stack, então saiba que você terá que continuamente estudar e continuar se aperfeiçoando em ambos os lados. Isso vai consumir de você tempo, recursos, energia e também paciência. Mas é uma área extremamente valorizada. Bom, mas o que fazer agora? Bom, no final... você decide. Na verdade, você precisa escolher um deles para começar. E se você já começou... pegue aquele seu tempo livre e tenta estudar uma outra área. Se você já é especialista em JavaScript, por exemplo, para ir para o Node é um caminho natural. Então, escolha um norte e vá trabalhando nele. Nas suas horas vagas, vá estudando a outra tecnologia. Mas tem equilíbrio. Cuidado, que se você se dedicar demais, com muita energia de uma vez, chega uma hora que você não consegue manter essa constância. E um Full Stack, ele precisa ser constante, ele precisa estar sempre se aperfeiçoando. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo explicamos a diferença entre front-end, back-end e Full Stack Developer. Se você gostou, clica no gostei e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando nós lançarmos novos vídeos. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!